Salve, salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a essa 14ª questão polêmica que a gente vai tratar hoje aqui na nossa terça-feira. Toda terça-feira eu e Wagner Giovannini estamos por aqui para que a gente possa... Já vou colocar o Wagner aqui. Para que a gente possa tratar das nossas questões polêmicas. É um prazer muito grande tê-los todos aqui. Já foram 14 encontros, pessoal, só de questões polêmicas. Grande Wagner. Como é que vai, Marcelo? Tudo bem? Você está me ouvindo bem, não? Sim, muito bem. Tá. O Instagram, para mim, ele mudou um pouco aqui o layout de apresentação, por isso que eu estou te perguntando. Então tá... Enfim, é as coisas da E tecnologia. você me ouve bem? Estou te ouvindo bem como sempre, né? Eu estava falando para o Legal, pessoal que muito bem. nós já estamos na 14ª, né? E quem está sempre conosco aí nos acompanhou, essa semana, esses últimos dias aí, nós tivemos eventos, vários eventos, né? Nós tivemos evento na terça, no sábado, na sexta e sábado tivemos eventos aí de compliance internacional, né? Primeiro Fórum de Ética e Integridade entre Brasil e Portugal. Eu tive o prazer de mediar uma mesa em que você estava lá, Marcelo Zenkner, Bruno Bandarovski, estava também nosso querido Marco Aurélio, né, que não pôde comparecer por uma das circunstâncias mais bonitas que alguém pode ter na vida, que é ser pai, né? Eu tive esse prazer por duas oportunidades, então isso é lindo, é maravilhoso. Então, eu queria até aproveitar a oportunidade de agradecer as pessoas, né, que nos prestigiam aqui, nos prestigiaram lá. Eu sei que foram muitos que estão por aqui também, estiveram lá. O Décio já está aqui falando que o fórum foi muito bom. Então, eu queria muito agradecer. Essas iniciativas, pessoal, elas são muito complicadas de organizar, sabe? A gente dá bastante trabalho de organizar isso aí. Invariavelmente, eu contribuo com a Elise para que a gente possa fazer essas coisas acontecerem, porque isso faz parte um pouco do meu propósito, né, de tornar as relações mais éticas, né? Então, a gente está sempre imbuído nesse espírito de tentar fazer as pessoas serem alcançadas pelos mecanismos de integridade, inclusive além mar, para usar uma expressão portuguesa, né, Wagner? Sim, é verdade. Para chegar até Portugal. E eu tenho amigos lá que também participaram aí do evento, mandaram mensagens aí no WhatsApp depois, já no domingo, né? Mas foi bem legal. E como você falou, né, Marcelo, além do evento, você também aí ontem esteve aí no evento relacionado à LGPD, né? Foi um evento que eu também recebi muitas aí informações que o evento foi muito legal. E aí estamos aí. Hoje, 14ª sessão, né? E vamos começar no tópico 45 hoje. 45, 40, muito legal, né? tô com uma lista aqui, não sei o quanto que nós vamos conseguir andar, mas assim, nós temos que apertar o pé, viu, Marcelo? Porque estão chegando mais temas do que a gente tá entregando, senão a gente não acaba nunca mais os temas Não. polêmicos aqui. Polêmica sempre vai existir, né? Sobretudo em tratando-se de matéria de integridade. Mas, ô Wagner, eu queria dizer o seguinte: antes de você começar, eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que nós ficamos devendo da semana passada, rapidamente, porque o tema é polêmico, mas ele não é tão difícil da gente abordar. Na última live, nós tivemos uma pergunta com relação à responsabilidade civil do DPO, certo? Versus o controlador, tá? Então, eu vou responder a questão, porque diz respeito a uma questão jurídica, então eu vou responder isso rapidamente, que é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, pessoal, ela não estabelece dentro da lei a responsabilidade do encarregado de dados, que nós aqui no Brasil chamamos de DPO, certo? O DPO, o encarregado de dados, que é o DPO, é o responsável pela interlocução entre a empresa, a organização e a Agência Nacional de Proteção de Dados, certo?
E além desses dois, além desse, você tem outras duas figuras, que é o do controlador de dados e o do operador de dados. O controlador de dados é o responsável pelas decisões relacionadas aos dados dentro da organização, e o operador é aquele que exerce as funções de manipulação dos dados a mando do controlador. Assim estabelece o artigo 5º e os seus incisos lá da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 42 da Lei Geral de Proteção de Dados estabelece a responsabilidade por danos decorrentes das ações do controlador de dados e do operador de dados. Portanto, para responder à pergunta da semana passada, o encarregado de dados, com base na Lei Geral de Proteção de Dados, não tem responsabilidade com relação à manipulação decorrente dos dados, certo? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não prevê a responsabilidade do encarregado de dados, né, com relação aos dados. Agora, esse cara está isento de responsabilidade? Depende. Ou depende aí. Né? Depende. Por quê, pessoal? Porque o Código Civil, no artigo 927, estabelece que todos aqueles que concorrem para o ato ilícito devem ser responsabilizados. Portanto, se estivermos tratando de uma relação segundo a qual o reporte dos dados foi elemento caracterizador para o ato ilícito, naturalmente que o encarregado de dados pode ser chamado à responsabilidade, assim como o controlador e assim como o operador. Mais especialmente, pessoal, se estivermos tratando de uma relação de consumo, e aí é muito oportuno o que o Wagner lembrou ontem, nós fizemos um webinar pela Compliance Total, falando exatamente de um case que tratou desse caso, de uma relação de consumo que envolvia a transferência de dados sem o consentimento do titular, certo? Portanto, se estivermos tratando de uma relação jurídica e que envolva uma relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor admite a responsabilidade solidária de todos na cadeia, a despeito do encarregado ser empregado ou não da organização, ele pode ser chamado à responsabilidade em se tratando também de uma relação de consumo. Portanto, para responder à pergunta, Wagner, e não vou tomar muito do seu tempo nas nossas polêmicas, né? A responsabilidade do encarregado, ela depende da relação contratual, como também pode vir a depender do ato ilícito que está ocasionado em relação de ser consumo ou uma relação contratual que estiver sendo aplicada ao caso. Eu espero que o colega que nos perguntou assista essa live, se ele não estiver aqui ao vivo. Se ele tiver, que ele dê um tchauzinho aí, que agradeça, ou critique essas questões que são inovadoras com relação às interpretações da Lei Geral de Proteção de Dados, são sujeitas à réplica, né? A gente sempre pode ouvir uma opinião contrária de quem estiver aí nos ouvindo ou nos assistindo, para que a gente possa também crescer com a discussão. E tem também, Marcelo, bom, agora é o engenheiro querendo botar a colher na sopa do advogado. Mas tem também o Código Penal, né? Que fala em algum lugar, em algum artigo, eu não sei de cabeça, mas eu me lembro bem dessa frase, que se tiver alguém que podia e devia fazer alguma coisa para evitar o ilícito e não fez por negligência, ele também será responsabilizado. Então, o DPO, que terá a missão de gerir o seu programa de governança em privacidade, se o programa tiver mal dimensionado, mal feito, e por causa disso levar a uma ilicitude, eu imagino que o DPO poderá, sim, ser também levado a responder pelo tema. É verdade. Então, é verdade. Ou seja, esse de fato, depende de uma série de circunstâncias, mas eu, no lugar do DPO, ia pensar duas vezes em deixar o barco correr sozinho. Tá? Eu também acho. Também concordo plenamente com você. O ideal, né, Wagner? A gente que gosta tanto de prevenção, né? É que a gente tenha verdadeiramente não os sujeitos envolvidos como o cerne da protetivo da nossa responsabilidade, mas os dados em si mesmo, para que a gente possa tomar todas as medidas preventivas para evitar
qualquer tipo de vazamento, qualquer tipo de transferência ilegal dos dados que possa vir a caracterizar a responsabilidade solidária, subsidiária ou individual de qualquer um desses agentes na cadeia. É importante a gente sempre tratar desse tema, né, pessoal? Porque trata-se de um tema novo e, às vezes, dentro da organização, a gente tem sempre o cara que fica ali com a responsabilidade, não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Às vezes ele recebe uma incumbência e não sabe. Então é sempre importante a gente observar de maneira muito correta os mecanismos segundo os quais a gente vai lidar com a proteção de dados, e esse era o cerne também ontem da nossa conversa, no sentido de nós confiarmos sistemas que verdadeiramente estão comprovados, que trazem a segurança necessária para que aquelas organizações que têm os dados no seu core business possam com tranquilidade desempenhar as suas funções sem se preocupar com o tratamento que os dados estão sendo, o tratamento que está sendo dado aos dados dentro das suas organizações. E aí a Compliance Station sai na frente, assim, de longe, de uma série de outros mecanismos para fazer isso. E é importante, quem não teve a oportunidade de assistir, está lá no YouTube para vocês assistirem, na Compliance Total, a Aurora Barros também, daqui a pouco ela entra por aqui. No YouTube dela vocês também têm acesso, no meu YouTube também. Vocês podem ficar tranquilos que sem informação vocês não ficam nunca, se depender da gente. Esse é o meu. Marcelo, veja só, nós estamos aí há 10 minutos falando sobre responsabilização solidária do DPO. Eu acho que esse pode ser o tópico 45 da nossa conversa, e aí a gente começa então do 46. A partir de hoje, porque aí a gente já registra lá na nossa página esse assunto também. A pessoa, se der uma busca por responsabilização solidária, DPO, LGPD, vai acabar achando também essa parte do nosso vídeo. Show de bola. Bom, muito bom. Marcelo, eu anotei um monte de coisa do que você falou aí, ótimo aprendizado aí para mim também. Então, vamos seguir no próximo tema. Marcelo, o próximo tema, a pessoa me ligou para falar comigo. Tá? E falou, olha, já que você é corajoso, né? Quando eu falei, não, eu vou tratar isso aqui na nossa live, ele, nossa, você é corajoso, tal. Eu falei, mas pelo amor de Deus, não fale que fui eu que dei a dica. Mas tá bom, mas veja só, bom, então vamos lá. Já que tem que falar, vamos expor aí todos os pontos. Então, uma pessoa me ligou e disse o seguinte, Marcelo, Wagner, o que você acha de colocar a diversidade como 10º pilar do compliance? Bom, na live passada, Marcelo, você até mencionou a questão e eu fiz de conta, né? Ah, tá bom, tá. E fui tocando, porque não dava muito tempo também. Mas aí acabou terminando essa live e essa amiga me ligou e fez essa provocação, né? E ela falou assim, olha, você não respondeu ali a questão da diversidade, né? E ficaria legal se você pudesse me explicar algumas coisas, por isso que eu falei, não, eu não vou falar aqui por telefone, eu vou falar então na live, e ela pediu para não se identificar, né? Então nós vamos falar aqui. E ela me contou também, ela falou o seguinte, por que ela está pedindo para não se identificar? Ela falou assim, então, eu dei minha opinião algum tempinho atrás sobre isso, né? Pô, caíram matando em cima de mim. Alguém não concordou e saiu disparando para cima dela. Então, infelizmente, meus amigos, a gente está vivendo um momento chato até, eu diria até perigoso, com falta de respeito com as opiniões dos outros. Se você gosta da parede amarela e alguém gosta da verde, vai lhe atacar. Isso é insano, porque cada um pode ter a sua opinião. E mesmo que sejam conceitos certos ou errados, eu acho que a falta de respeito é algo que não poderia haver nunca. Né? A gente pode até bater papo, olha, tá? E é o que a gente procura fazer aqui, e até reforçar mais uma vez, que todos nós estamos aprendendo, nós estamos discutindo pontos polêmicos, e esse aqui é um polêmico, e não tem problema nenhum a gente discordar. Eu acho que trazer argumentos, dialogar, conversar como pessoas adultas, né, interessados numa melhoria aí do nosso próprio aprendizado e conhecimento, nossa, isso aqui é enriquecedor. Mas vamos lá.
Então, respeitando o pedido da minha amiga, vou abordar aí o tema sem mencionar o nome Wagner, dela. só um detalhe rapidinho. É muito interessante você estar falando. Entrou um colega meu aqui, que ele entra aqui como se nada republicano. É o nome dele aqui. Nada republicano. O Nada Republicano é um coworking muito interessante, né? As pessoas aqui em Brasília fiquem à vontade para conhecer. Só que isso que a gente está falando realmente não é republicano, quer dizer, as pessoas não respeitarem a opinião dos outros, não tem nada de republicano. Então, eu só estou chamando a atenção porque entrou aqui o Nada Republicano, eu falei, cara, o que a gente tem que ter são ações republicanas, e acho que o respeito da diversidade, o respeito à opinião do outro, sem dúvida nenhuma, republicano, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, saudações ao nosso amigo Nada Republicano, esperando que ele seja um republicano. Bom, então, Marcelo, a pergunta: o que eu acho da diversidade como um pilar do compliance? Rápido no gatilho. Eu acho um horror. Eu acho lamentável. Acho um equívoco, uma aberração conceitual. Essa é a minha opinião. Mas eu vou explicar para vocês aqui, para que não fique nenhuma dúvida no porquê que eu acho isso. Tá? Eu gosto das coisas no lugar certo. Por exemplo, eu adoro sopa de aspargo. Mas eu gosto também muito de morango com chantilly. Aliás, com bastante chantilly. Eu só não como todos os dias porque eu preciso manter a vida saudável. Mas se algum engraçadinho tentar jogar chantilly na minha sopa, eu não vou gostar. Embora eu repita, adoro a sopa de aspargo e adoro morango com chantilly, mas adoro ambos, separadamente. E tem mais uma coisa. Por que utilizar só a diversidade como um pilar? Vocês não acham que segurança no trabalho está no mesmo nível de importância que a diversidade? Afinal, segurança no trabalho está falando sobre vida de seres humanos que trabalham nas empresas. E a saúde ocupacional? E a desigualdade social que mata a gente de fome por aí? Tem as questões ambientais também, que a gente poderia dar como exemplo, que pode até matar o planeta inteiro. Ou seja, lá estamos nós novamente discutindo o que nós discutimos na live passada, de colocar um tópico e deixar outros de fora. Os exemplos que eu mencionei, Marcelo, são todos eles de altíssima relevância. Aliás, existem outros, inclusive, que eu nem mencionei. Eu dei alguns exemplos aqui. Porém, esses tópicos todos não são assuntos do compliance. Estão querendo jogar chantilly na sopa de aspargo. Além do mais, cada um dos exemplos que eu dei, eles não são pilares. De novo, pilares do compliance são prevenir, detectar e corrigir. As outras são tópicos, são assuntos, são elementos, mas não são pilares. Eu espero que os nossos ouvintes, os nossos amigos aqui tenham discernimento de entender esse conceito, porque aqui não tem ninguém desprezando, menosprezando ou tirando a importância da diversidade. Pelo contrário, quem atua na área do compliance tem o dever de apoiar questões dessa natureza. Da mesma forma que também tem o dever de apoiar o combate à discriminação racial, discriminação religiosa, a questão do gênero, questões sociais, precisa combater trabalho escravo, trabalho infantil, e tem mais uma série de outras bandeiras que quem quer fazer o certo tem que fazer o certo sempre. São temas que nós precisamos nos posicionar a favor. Mas isso não significa, de novo, jogar chantilly na sopa de aspargo. Você pode gostar de um tema, você pode ser a favor de um tema, isso não significa que você tem que inserir num outro contexto. Infelizmente, quando você mistura duas coisas que não são compatíveis, você acaba enfraquecendo as duas. É a mesma coisa de misturar Coca-Cola com vinho. Você estraga a Coca-Cola e estraga o vinho. Então, gente, nada a ver de colocar diversidade como um pilar do compliance. Espero que todos tenham entendido, porque eu sou a favor da diversidade,
mas eu não sou a favor de misturar as coisas, porque as duas coisas vão ficar inadequadas. Perfeito, Marcelo? Eu acho que a sua analogia é perfeita, porque é bem isso. Não dá para a gente misturar as coisas. Então, eu também gosto de vinho, também gosto de cerveja. Não é por isso que eu vou tomar vinho misturado com cerveja ao mesmo tempo que eu gosto. Eu acho que a sua analogia é perfeita para as pessoas entenderem que a defesa que nós fazemos são das questões estruturais e que elas não podem ser confundidas. Na live passada, nós falamos, você fez uma analogia excelente, né? Vou lembrar dela aqui, que os pilares é algo que faz a sustentação para que elementos tenham o pavimento adequado sobre o qual eles repousem e possam funcionar adequadamente. Portanto, a diversidade pode ser um elemento fundamental a ser observado, mas não significa que eu vou descaracterizar um programa de integridade se eu não tiver ela dentro do meu programa de maneira estrutural, né? Então, isso é uma coisa, não pode ser confundida com a outra. Eu acho que a sua colocação é perfeita. E aqui a gente tem a Lívia comentando, até que, enfim, alguém decidiu falar desse novo pilar. E você sabe, Wagner, que eu estava observando, porque isso foi jogado... Não foi a Lívia que me ligou. Não foi a Lívia que me ligou. Talvez seja amiga da Lívia, não sei. Mas a pessoa falou a mesma coisa que a Lívia falou agora, tá? Pois é, porque isso veio à tona e, de repente, não se tratou mais desse assunto. Então, eu acho que, de fato... Mas não tem nada a ver. São coisas diferentes, Marcelo. São coisas diferentes, a gente tem que pegar e entender. Da mesma forma, quando a gente pega e fala assim, olha, o trabalho escravo não é um problemaço? Nossa, caramba, quem que é a favor do trabalho escravo? Não é por isso que ele vai virar um pilar do compliance, né? A empresa tem que atender isso, como fazendo as coisas certas. Mas o compliance é aquilo que a gente conhece, Marcelo. Nós temos um sistema de compliance para prevenção, detecção e correção, e temos que fazer as coisas certas. É questão da integridade. Bom, espero que os nossos amigos tenham entendido aí a nossa colocação. Aqui, o Bom, Marcelo, vamos lá? O Décio está falando aqui, excelente usar uma bandeira super relevante para promover outra, a integridade, né? O Laércio está falando aqui, para mim a diversidade, a inclusão, as questões ambientais já estão embutidas nos pilares de conformidade, né? Elas fazem parte quando você fala atendimento da legislação e tal, da cultura, da ética, tudo bem, ele está embutido, mas não pode transformar isso como um pilar. É isso aí, Wagner. Mas eu acho que está muito bem colocado. Podemos avançar. Bom, aí veio uma outra também, né? Uma outra questão. Na verdade, essa outra questão eu estou trazendo de uma live para outra e nunca dá tempo de abordar, e eu resolvi falar, não, dessa vez eu tenho que falar. Eu comentei com vocês, há um tempo atrás, que eu participei de uma live e eu saí horrorizado lá dessa live com a quantidade de besteirol que aconteceu lá, né? E eu anotei algumas para trazer para vocês, pena não ter anotado todas, mas esse é um ponto que foi abordado lá de uma maneira completamente diferente da que eu penso. O assunto é, quem que é mais abrangente? Integridade ou compliance? Bom, compliance é um sistema, tá? Eu vou mais ou menos aqui passar a ideia para vocês, né? Então, o compliance ele é um sistema que ele foi definido nos Estados Unidos, na Europa. Não, isso eu vou falar para vocês o que foi falado lá primeiro, tá? Para vocês caírem da cadeira como eu caí. Então, o pessoal falou assim, compliance é um sistema definido nos Estados Unidos e na Europa só para empresas privadas. Ele serve para atendimento de todas as leis. E o mecanismo de integridade foi inventado aqui no Brasil, e ele é um termo da nossa lei específica, da 12846, que define o tema só para corrupção, envolvendo só a área pública. Então, o compliance, como versa sobre todas as leis, ele é mais abrangente que o mecanismo de integridade. Bom, nessas horas eu desmaiei, né? Eu não suportei ouvir aquilo. Depois eu acordei alguns minutos depois.
O pior de tudo, que quem falou isso é um conhecido meu, o cara que me convidou para participar, e eu não tenho muita intimidade com ele, e eu não tenho como dar o feedback para ele. Fala assim, olha, meu amigo, você está completamente enganado e está dizendo essas coisas por aí, e os pobres coitados que estão ouvindo o tema pela primeira vez, estão aprendendo errado. E quem sabe se esse amigo meu aí, ele vai assistir o vídeo e ele entende o que eu estou querendo dizer de maneira sem agredi-lo. Opa, bati na câmera aqui sem querer. Aqui, já voltou. Já voltou. Exato. Então, retomei a consciência aí do desmaio, falei, não, vou voltar a falar no tema, então vamos falar aqui para nós, espero que o meu anfitrião lá esteja vendo esse vídeo ou assista depois. O compliance, gente, não é um sistema criado para empresa privada apenas. Ele deveria servir para todas as organizações. Ele deve preconizar que todas as leis vigentes e aplicáveis numa organização sendo atendidas, tá? Mas a palavra integridade, ela tem um significado mais amplo do que o simples atendimento legal. Aliás, cumprir a lei é obrigação, né? Isso não devia nem estar sendo discutido. Cumprir a lei é obrigação, ponto. Integridade tem relação com caráter, com honestidade, ética. Implica em fazer o certo sempre, seja com as pessoas olhando ou quando ninguém está olhando. Portanto, a gente atender a lei para a integridade é apenas uma consequência. Ela vai acontecer naturalmente para quem é íntegro. Numa organização fica meio assim estranho, né, dizer que a organização é íntegra, né, porque esse é um atributo do ser humano. Mas as organizações, que são compostas por pessoas, e dessa forma pressupõe-se que a organização é íntegra, quando as pessoas são íntegras. Então nós temos que, de alguma maneira, fazer com que as pessoas façam o certo, não somente para cumprir a lei. Por outro lado, todos nós sabemos que os indivíduos, né, que as pessoas que são individuais, elas possuem características próprias, elas têm caráter peculiar, ambições diferentes, modos de agir diferentes umas das outras. Umas são mais propensas a fazer o certo, outras menos. Enfim, nós não vamos conseguir tirar uma média da integridade de todos os funcionários para falar que aquela empresa é 6,73% de integridade. E aí surge o mecanismo de integridade, que é um modelo de gestão. Ele é um sistema que tem a finalidade de prevenir irregularidades, ilicitudes, desvios, ou seja, promover a integridade numa empresa. E além de prevenir, tem também a detecção, porque não existe prevenção 100%. E se algo foi detectado, o mecanismo de integridade prevê a sua correção. Ou seja, a gente acabou de falar dos 3 pilares aqui, né? A prevenção, detecção e a correção. Portanto, o mecanismo de integridade é a forma como se busca fazer com que toda a organização possa ser íntegra. Então, fazendo o certo implica em muitas coisas. Uma delas, por exemplo, é cumprir a lei. Assim sendo, quando se é íntegro, a lei está cumprida, mas quem apenas cumpre a lei não necessariamente é íntegro. Então, por conclusão, o compliance, visto apenas como cumprimento da lei, ele está contido dentro do mecanismo de integridade. O mecanismo de integridade é algo muito mais amplo, muito mais abrangente do que o simples atendimento legal. Vale só um reforço, Marcelo e colegas, que muitas organizações, elas utilizam o termo compliance no seu sentido mais amplo. Usam o compliance não só para cumprir a lei, mas ele usa o compliance como a palavra sugere, olha, o compliance como sendo um mecanismo de integridade. E numa situação dessa, as coisas viraram sinônimas. Tá? O compliance e o mecanismo de integridade de acordo com o jeito e com a forma como a organização encara. Inclusive, quando eu escrevi lá o meu livro, né, o Compliance, a Excelência na Prática, mais de uma vez eu coloco essa observação lá dentro,
dizendo que o compliance ele precisa ser entendido como seu sentido mais amplo e está diretamente ligado aí à questão da integridade. E aí também, esse foi a razão por eu ter dado o nome para a minha empresa de Compliance Total. Né? Por que total? Porque eu não quero o compliance simplesmente cumprindo a lei. Eu quero o compliance no sentido de integridade. E aí, para finalizar esse tema, né, lembrei de mais uma coisa. Aliás, eu lembrei de duas. A primeira, que a Lei 12.846, ela não é só de corrupção. Ela trata de ilicitudes em geral contra a administração pública. Então, falar que o compliance, que o mecanismo de integridade é só para corrupção, também é um grande erro. E a segunda coisa que eu lembrei, embora a corrupção seja tipificada na lei brasileira apenas como uma relação com o agente público, quando nós pensamos numa empresa íntegra, seria inconcebível pensar que ela poderia fazer corrupção com uma empresa privada só pelo fato do assunto não estar na lei. Né? Então, ou você é íntegro, ou você não é. Não tem aí o meio termo. Tá? Bom, é isso aí, meus amigos. Eu relembro mais uma vez. Estudem, pesquisem, reflitam sempre naquilo que vocês estão ouvindo ou lendo. Não absorvam tudo e insiram no seu conjunto de aprendizado sem fazer uma análise daquilo que vocês estão recebendo. Tá bom? Gente. Não, acho ótimo. Eu queria só acrescentar duas coisas nessa tua fala, Wagner. Primeiro é o seguinte, eu acho que integridade, ela é binária quase. A gente já falou isso aqui. Ou você é íntegro ou você não é íntegro. Isso não vale só porque... E não estou querendo dizer que integridade é um conceito... Isso não tem nada a ver com unitário. Porque pode ser um conjunto. Eu acho que e aí, já que de vez em quando você é engenheiro que dá pitaco na advocacia, eu vou ser um advogado que dá pitaco na engenharia agora. Olha só, olha só o que eu vou falar assim. Então, independente da pitaco na matemática, mais especialmente, independente do conjunto estar contendo várias unidades, ele tem que ser um todo assim considerado sobre o aspecto da integridade. Todos aqueles que estão contidos naquele conjunto têm que ser íntegros. Saiu daquele conjunto, não é íntegro. Porque nós já falamos aqui mais de uma vez, e você com muita maestria falou isso, não existe meia integridade. Eu sou metade íntegro, metade... Não funciona, isso não existe na prática. Né? Eu sou íntegro só quando eu trato com empresa pública. Com a empresa privada vale tudo. Isso não tem sentido. E as redes sociais hoje ajudam nisso, porque antigamente você tinha o sujeito que era um carrasco no trabalho e o pai amoroso em casa. E a rede social desmistifica isso, porque você bota na rede social uma foto sua abraçando seu filho, o cara que tem uma imagem de você como carrasco olha aquilo, não vai conseguir entender o que está acontecendo. Esse cara ele deve ter um transtorno bipolar, alguma coisa assim. Então não dá para você ser meio sujeito íntegro, meio sujeito não íntegro. E as informações, elas contribuem para que a gente não tenha essas caracterizações objetivas, né? E eu acho, Marcelo, até que acho que numas primeiras lives que a gente fez de temas polêmicos, um dos temas foi mais ou menos esse, né? Se a gente poderia dissociar a vida pessoal com a vida profissional. É verdade. Se eu posso ser íntegro na empresa e depois eu posso transgredir aí as leis aí fora, porque à noite ninguém tem nada a ver com isso, e a gente falou que não pode. Não pode. Não, é verdade. Porque a integridade, de fato, é uma cultura, é algo que precisa ser absorvido pelo sujeito, né? É algo que precisa ser depreendido das suas atitudes rotineiras. Não é só fazer porque a regra manda, não é só se omitir um comportamento porque a regra... É um acolhimento, Wagner, me parece, viu? É um acolhimento é uma submissão de desejos ao coletivo e aquele senso de verdadeiramente fazer a coisa certa. Então... Faço certo porque eu gosto de fazer a coisa certa, não é porque está na lei. Exatamente, acho que isso é fundamental. Eu vou registrar aqui a participação do Jader. Ele está colocando aqui, ó, eu acrescento que a integridade precisa vir desde a contabilidade até a alta administração. Isso mesmo.
Em tudo. A organização inteira. Você é contratado numa empresa, em todos os processos, em tudo, você tem que considerar a integridade. Não dá para ser uma empresa íntegra só o setor que fica do lado direito da empresa. O setor do lado esquerdo faz o que quer. Isso não tem o menor sentido. Né? Eu realmente Mas, Marcelo, espero que aquelas pessoas que viram esse evento estejam, algumas delas aqui, nos assistindo para tentar desmistificar o que foi dito lá e a gente ter a informação correta. Né? Exatamente. Tomara. Porque teve gente que falou, sensacional, obrigado pela explicação. Eu falei, meu Deus. Vamos lá para o tema, então. Agora o tema número 48. 48. Olha a pergunta, Marcelo. Onde o departamento de compliance deve ser alocado no organograma da empresa? Se você sair perguntando por aí, a resposta padrão seria mais ou menos, acho que a maioria seria, tem que colocar diretamente respondendo para o conselho de administração. E talvez outras, já em segundo lugar, tem que estar alocado diretamente ao presidente, ao CEO. Então, deixa eu colocar alguns fatos para vocês aqui, e daí nós voltamos a essa colocação para vocês entenderem por que eu acho que isso é polêmico, porque só a alocação no organograma, isso representa muito pouco. Então vamos analisar o seguinte, o que nós queremos de fato? Nós queremos um departamento de compliance que funcione, certo? É isso que a gente quer. Então, mais importante de saber onde é que vai aparecer a caixinha do compliance lá no organograma, mais importante que isso, será em a gente definir quem são os membros desse departamento. Quem vai dirigir essa organização? Para vocês entenderem, vamos pensar por absurdo. No exagero de um lado, depois eu falo exagero do outro, depois a gente entende o contexto. Então, por absurdo, vamos colocar uma pessoa para ser o compliance officer, mas esse profissional não tem as características básicas para isso. Por exemplo, é uma pessoa tímida, submissa, ele guarda uma relação de admiração pelo seu chefe, pelo seu ex-chefe, vamos imaginar, pelo seu ex-chefe da área de vendas, ele trabalhava lá antes, e se ele precisar, então, intervir e não permitir que alguma coisa aconteça, ele não vai se envolver, ele não vai fazer, porque ele não quer confusão. Ou seja, mesmo respondendo para o conselho, numa hipótese, a coisa no dia a dia vai continuar acontecendo errada, ele não vai agir, ele não tem independência, porque ele se submete aí ao ex-chefe. Então, sem contar que no dia a dia ele vai dar amém para o chefe dele novo, ou seja, as coisas não vão acontecer, mesmo respondendo lá no conselho. Vamos imaginar um outro caso, o lado oposto, o outro lado exagerado também. A área do compliance responde para o terceiro escalão da empresa. Vamos imaginar que tem lá um diretor financeiro, ele tem lá uma estrutura com 4 diretorias, uma das diretorias é governança, o compliance está lá embaixo do lado de governança, lá escondido lá no organograma. Por outro lado, imagine se você colocou de fato a pessoa certa nesse departamento. Então esse compliance officer, ele tem a isenção que o cargo necessita. Então, em outras palavras, ele possui a verdadeira independência. Se algo acontecer no dia a dia, seja numa posição acima ou seja abaixo, ele vai lá e vai agir, porque ele tem perfil para isso. E como ele é a pessoa certa, ele já deve ter criado nos procedimentos do compliance canais de relacionamento dentro da organização para ascender a estrutura caso seja necessário. Ele vai tornar, por exemplo, o canal de denúncia um instrumento que funciona de verdade. Então, se algo acontecer e os superiores imediatos dele estão segurando o seu ímpeto, ele vai botar a coisa no canal, ele vai fazer a coisa chegar no conselho, mesmo ele não respondendo diretamente do conselho. Respondendo diretamente no conselho. Então, a alocação do departamento de compliance no organograma depende menos, muito menos, do que o profissional certo para a posição certa. Bom, dito isso, agora vamos ver uma segunda questão. Considerando que a gente escolheu a pessoa certa, agora sim nós vamos procurar onde seria melhor
eu colocar o departamento de compliance. Agora sim, quanto mais alta a hierarquia, melhor. Ninguém tem dúvida disso. Os funcionários, quando você coloca o compliance numa posição alta na empresa, os funcionários vão entender a importância que a empresa está dispensando para o tema. Quanto mais alta a posição, mais força vai ter esse profissional para lutar pelo certo. Porém, eu faço uma ressalva àquilo que eu coloquei no início. Eu prefiro alocar o Compliance Officer respondendo diretamente para o presidente, para o CEO. Tá? A instância mais alta, a instância executiva mais alta de uma empresa. O conselho, normalmente, ele está distante do dia a dia. O Compliance Officer corre o risco de ficar abandonado no seu cotidiano. Então imagine numa situação de crise. Ele precisa de um chefe atuante, ele precisa do cara no dia a dia ali. Né? E talvez o conselheiro, as pessoas do conselho, ele vai ter um acesso a cada 3 meses. Isso é muito pouco. Aliás, vamos pensar numa seguinte situação corriqueira. A situação que acontece direto. Por exemplo, o gerente de marketing não comparece nos treinamentos de compliance. Ó, não tem jeito, já falei com ele, já pedi, e ele não dá a mínima para mim. Então, o que eu, como compliance officer, tenho que fazer? O que eu devo fazer? Eu vou no CEO, no meu chefe, no presidente, aliás, ele está lá na empresa todo dia, vou lá conversar com ele, e vou falar assim para ele: ô meu chefe, chefinho querido, passa a mão no telefone agora, ligue para o gerente de marketing, faça ele subir aqui na sua sala e na minha frente, exija que ele compareça nos treinamentos. E se não funcionar, meu chefe, manda esse cara embora. Porque ele não está comprometido com a coisa mais importante da empresa. Vocês acham que algum conselheiro iria se envolver numa situação dessa? O CEO vai se envolver, porque ele é o pai do programa de compliance junto com você, junto com o Compliance Officer. Tá? E o Compliance Officer construiu esse relacionamento próximo com o CEO durante a implantação do programa ou assim que ele chegou na organização. Igual a esse exemplo, nós temos diversas outras situações, onde o Compliance Officer deve recorrer ao chefe, pedir ajuda para o chefe, só que se fosse o conselho, na maioria dos casos, o conselho não vai ajudar. Então, concluindo, primeira providência é escolher as pessoas certas. Não tem dúvida quanto a isso. A hora que você tiver a pessoa certa, coloca essa área, o departamento de compliance, na mais alta instância executiva da empresa. Não no conselho, mas sim com o presidente. Agora, vou dizer uma coisa. Se por um acaso a sua empresa não colocou o cara lá no primeiro escalão, colocou no segundo, colocou no terceiro, se você tiver a coisa certa, o compliance vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom? Interessante, né? Porque a gente vê aí a sua observação com relação ao conselho. É comum a gente ver as pessoas querendo posicionar a submissão do Compliance Officer a um órgão colegiado, como é um conselho de administração, enxergando o aspecto da autonomia do Compliance Officer. E o que você está trazendo aqui, que provavelmente que as pessoas não enxergam, é que a autonomia ela precisa existir, mas tem que ter executoriedade das coisas do Compliance Officer. E, de fato, não é papel do conselho assumir essa função executória, como você bem exemplificou, passar a mão no telefone e dizer, ó, aqui é o CEO da empresa e você tem que comparecer no treinamento. Porque não é papel do conselho fazer isso. Cuidar da gestão ordinária, dia a dia da empresa. Né? Então, é muito interessante essa reflexão com relação ao posicionamento, precedendo a capacidade de quem ocupa a função, né? Mais importante do que saber onde vai ficar é saber quem vai ocupar, né? Exatamente. E viu, Marcelo, o próximo tópico eu queria até aproveitar e abordar já na sequência. Se tiver perguntas, você espera um pouquinho, porque ele tem tudo a ver com isso daqui que nós falamos agora, que é o tópico 49. A pergunta é assim: se o meu chefe é o CEO e ele não quer me ouvir em determinada situação, o que eu faço? Tá? Então, ele responde para o presidente e o presidente não ouve. Bom, então, nesse último tópico agora, a gente falou sobre ter a pessoa certa na posição de Compliance Officer. Se você errar na escolha,
qualquer recomendação que eu vou dar daqui para frente vai naufragar, tá? Porque o Compliance Officer, não sendo a pessoa correta, não vai funcionar. Mas vamos imaginar, então, que o Compliance Officer é a pessoa correta. Então, na implementação do programa, do sistema de compliance, ou quando ele entrou na empresa, assumiu essa função, tá? Ele começa, então, a tomar algumas providências para criar um sistema de gestão e governança do compliance e uma série de interfaces para o seu dia a dia. Isso é função dele. Ele vai fazer isso acontecer. Antes que qualquer situação real aconteça, sem nenhum caso concreto, ele tem que desenhar um fluxo de relacionamento e obter a validação do presidente do conselho. Sem emoção, sem vaidade, sem protecionismo, sem constrangimento. Ele pode usar, por exemplo, o seguinte argumento. Não vamos pensar no dia de hoje, só no dia de hoje, vamos pensar também no futuro. Por exemplo, caso um novo presidente tome posse, um outro compliance officer assuma a minha posição, então nós vamos ter um procedimento já aprovado sobre essa forma de trabalho. Isso vai trazer segurança para a empresa. E nesse fluxo tem algumas coisas, mas tem pelo menos duas situações que precisam ser claramente expostas e escritas. Por exemplo, se uma denúncia chegar contra o presidente, ela vai direto para o conselho. E o presidente não vai ser envolvido nessa discussão. Então eu, como compliance officer, eu pulo o presidente e vou direto no conselho. Na segunda situação, se o presidente quiser fazer algo contra as regras, ou se ele não estiver dando ouvidos para as coisas que eu estou falando, que o compliance officer vai falar, é obrigação do compliance officer levar o caso para o conselho. Então veja só, é obrigação do compliance officer, porque se ele não fizer isso, ele deveria ser demitido. Então, situações especialíssimas como essa, aqui, onde o compliance officer tem a missão de fato, pular o CEO e levar para o conselho, mesmo o CEO sendo o chefe dele, isso tem que estar escrito. Porque se tiver escrito, você vai dar força para o compliance officer e vai colocar um freio no CEO. Imagine que na hora de instaurar essa regra, se o CEO é contra. Você vai falar assim, escuta, mas você é contra por quê? Né? Você está dando uma indicação de que você ou está tramando algo para fazer coisa errada, ou você está imaginando algo. Por que você é contra isso? Isso aqui tem que acontecer para a proteção de todos, inclusive para demonstrar para todo mundo a independência do compliance, a isenção do compliance. E é melhor discutir esse caso já. Você discute agora quando não tem nenhum caso concreto, você define o procedimento, e daí para frente, olha, se acontecer alguma coisa, o compliance officer já tem linha direta com o conselho. Ele já pula o CEO porque ele é obrigado a fazer isso. Então vejam só, ele não precisa responder para o conselho, ele deve responder para o presidente. Agora, se acontecer um caso específico do presidente, aí ele tem que pular e tem que ir direto para o conselho e o caminho já está pavimentado. Perfeito, Marcelo? Não, ótimo. E aí eu acho que é a questão da autonomia que a gente estava falando antes, que eu estava falando antes também, né? O compliance officer ter essa autonomia para gerar esse fluxo e permitir que efetivamente o sistema de integridade funcione em todos os seus elementos, né? Sem protecionismo, sem amizade, de maneira impessoal, para que a gente possa verdadeiramente resguardar a efetividade do programa de integridade, né? Que é uma coisa que a gente fala muito aqui, e eu acho que ela está aplicada também a esse aspecto, segundo o qual o compliance officer tem que ter, não bastasse a autonomia, ele também tem que ter os reportes necessários em situações que fogem à regularidade, né? Que fogem à ordinariedade, que é o caso do CEO, por exemplo, estar envolvido numa denúncia ou, efetivamente, não querer providenciar aquilo que é necessário para o bom andamento de um programa de integridade, né? Então, a Joyce está até dizendo aqui, ó, se for o caso do compliance, do compliance não conseguir, já não é a empresa certa ou não é o compliance certo também, né? Porque, efetivamente... É isso aí, Joyce. A gente tem esse problema, né? É verdade. Verdade.
Ô, Marcelo, eu estou vendo aqui na relação, eu tenho uma lista de assuntos e eu estou vendo qual que é o assunto que eu posso falar mais rapidamente, porque a gente tem 10 minutinhos só, né? 10 minutos, exatamente. Isso que eu ia lhe dizer. Nós temos 10 minutos. 10 minutinhos. Então, Ó, a Danila então vou fazer o está seguinte. dizendo aqui que, na verdade, são os provérbios do Wagner. Provérbio, nós terminamos agora, viu, Danila? O provérbio, ela falou do 48, mas a gente já terminou o 49. E nós vamos agora para o provérbio 50. Tá certo. Então vamos lá. Eu vou tratar 2 tópicos aqui na sequência, porque vou ver se eu consigo tratar esses 2 em 8 minutinhos. Então, olha só. Após uma investigação, se não houver provas, mas eu, compliance officer, achar que o investigado era culpado, eu posso puni-lo, por exemplo, com demissão. Tá? Então vamos lá. A presunção da inocência é um princípio utilizado, e aqui tem até uma similaridade com os casos oficiais de justiça, né? A gente não pode punir ninguém sem a certeza da sua culpabilidade, né? Tem mais um conceito importante aqui, olha. As investigações internas, né? Eu oriento os meus clientes a nem usarem a palavra punição. No ambiente corporativo, a gente tem que usar aí a palavra consequência. Eu vou dar até um exemplo hipotético. Imagine uma pessoa X, ela foi demitida por consequência de ter transgredido um código de conduta. Isso aí, gente, não é punição. É como dizer assim, o meu amigo não pode colocar a mão no fogo, porque o fogo queima. A pessoa vai lá e põe a mão no fogo, queima a mão. Você acha que o fogo puniu você? Não, foi só uma consequência de você não seguir uma recomendação. Então, se alguém foi demitido por um desvio cometido, você não pode culpar o compliance por aplicar a consequência devida. Voltando aí ao caso de não se encontrarem provas. Se você é um compliance officer e você tiver certeza absoluta do desvio, sem chance de errar, tá? Mesmo sem prova, você pode sim tomar uma medida. Vou dar um exemplo. Você viu o funcionário roubando, mas você não fotografou, você não filmou, você não tem a prova. Você ouviu o funcionário confessando que ele fez aquela ilicitude, que ele fez aquela coisa errada, mas você não conseguiu as provas. Então, nesse caso, você pode sim tomar a medida. Todavia, você vai ter que demitir sem justa causa, porque você não tem as provas. E também faça aí sem nenhum alarde, porque senão ele pode entrar na justiça e requerer reintegração, né, na função aí na empresa, caso ele perceba a fragilidade das provas e tenha certeza de que a demissão foi consequência daquele ato. Ele fez, sabe que não tem prova, foi demitido, ele pode entrar na justiça contra isso. Mas, se você apenas acha que ele fez coisa errada, você não pode demiti-lo. Você não pode. Eu acho, tenho quase certeza, mas você não pode demitir. Mas eu tenho uma recomendação para vocês. Então faça o seguinte, normalmente, quem comete desvios, age de má fé, faz ilicitudes deliberadamente, ele faz isso não apenas uma vez na vida, ele vai fazer outras coisas. Ele faz como uma rotina. Então, vá atrás de quem cometeu esse desvio sério, e você vai ver que tem um monte de outras coisas erradas. Normalmente, quem está assediando aqui vai cometer uma fraude ali. Vai passar no sinal vermelho, vai trafegar no acostamento, vai dar um recibo falso para burlar o imposto de renda, vai repetir essa ilicitude de um jeito ou de outro. Então, fique atento, de olho aberto. Se você não conseguiu provas agora, em breve você vai perceber, você vai conseguir identificar o que essa pessoa está fazendo outra coisa errada. Você vai estar monitorando e dessa vez você provavelmente vai ter provas suficientes para você aplicar as consequências. Então essa é a minha dica. Tem um outro tópico também, engatando direto nesse daqui, que é o tópico que diz o seguinte: eu devo impor um tempo máximo para eu fazer a investigação interna? Na maioria dos casos, colegas, a sugestão é adotar um período de 30 dias, ou 60 dias. Tá?
para você, desde o recebimento da denúncia, poder entregar o relatório final e tomar as medidas disciplinares, se houver. Mas o mais importante é a qualidade do processo da investigação e não a rapidez. Então, o responsável, ele tem que ter a prerrogativa de estender esse prazo sempre que for necessário. Sem pedir a permissão para ninguém. Se ele achar que é necessário, ele estende. Tá? Eu já acompanhei investigações que durou 1 ano, ou até mais. E o fato é que esse responsável pela investigação, ele tem que manter esses casos em condições excepcionais. E eu quero dizer o seguinte, o que se espera é que a grande parte das investigações, a maioria dos casos, o cara consiga cumprir o prazo dos 30 dias, ou dos 60, se ele definir assim. Talvez uns 10% ou 20% acabe escorregando para 45 dias, ou 60 dias. E só uma quantidade muito pequena, que são os casos excepcionais, talvez 5%, vão passar dos 60 dias. Mas sempre amparados, todos esses casos, por justificativas plausíveis de que o caso tem complexidade, ou abrangente, ou a abrangência da situação é tal que precisou de mais tempo. Então, vale lembrar que um departamento de compliance tem limitação de recurso, não possui investigadores aos montes à espera dos casos para sair investigando de qualquer jeito, né? Então nós temos que tomar cuidado para não transformar as investigações internas em mero cumprimento procedimental. Aquele famoso check the box, onde a qualidade é negligenciada, mas o cara cumpriu o prazo e fica todo mundo feliz da vida. Então, essa é a dica que eu dou no caso número 52. 50... 51, né? 51. Esse é 51. 51. É, 51. Tá. Deixa eu linkar duas coisas aqui que você falou no 50 e no 51, que é o seguinte, você mencionou aí a questão do compliance officer poder demitir no caso de flagrante, quer dizer, o cara não tem a evidência, mas ele flagrou, ele não conseguiu gerar evidência, mas a coisa aconteceu aos olhos dele, quer dizer, sem testemunha. E aí ele pode demitir o sujeito sem justa causa. Só uma correçãozinha, né? Não é que ele vai demitir, ele vai levar o caso no comitê de ética, o comitê de ética vai tomar a decisão, não é ele sozinho vai lá e demite, né? Ah, entendi. Tá? Não, então tá. Não. Então, porque o que eu ia... eu acho que eu falei muito rápido e acabei pulando então um pouco. Né? O que eu ia dizer na não sequência é ele é isso. sozinho, o todo-poderoso. Não. Porque o que eu ia dizer é isso. Não seria, então, a gente linkar o 50 com 51, quer dizer, submeter o cara a um processo investigativo que, eventualmente, pudesse desencadear uma decisão de um comitê que alcançasse a decisão. Mas, então, está resolvido. Eu acho que é... Sempre, né? Sempre. É assim mesmo. Até mesmo porque eu acho que o processo... Pode falar. O processo de investigação ele tem que ocorrer sempre. Agora, imagine se chega no final, não tem prova, zero prova. Aí o compliance officer diz, escuta, mas eu vi. Ele vai no comitê dele e fala, gente, eu vi. Pronto, isso já é o suficiente para tomar uma decisão. Né? Como é decisão unanimidade, ali as pessoas vão tomar a decisão em conjunto. É importante também, né, pessoal, a gente salientar que o compliance tem que ser alguém que goza de credibilidade dentro da organização para chegar ao ponto de dizer uma coisa dessa e resultar como ato a demissão de um funcionário como uma demissão sem justa causa, por uma conveniência, em razão da ausência de evidências. Não é impossível demitir pessoas no Brasil, né? Se efetivamente você não quer mais essa pessoa trabalhando, você tem os encargos que são acometidos a isso, mas você pode demitir. Wagner, abriu o nosso contador aqui. Nós estamos aí agora com menos de 1 minuto para a gente poder terminar. Eu acho que nós percorremos aí coisas muito interessantes com relação à participação do compliance, coisas que as pessoas têm que digerir aí, que é essa questão dos pilares. A gente tem insistindo nesse assunto desde a live da semana passada. Hoje nós falamos sobre essa questão da diversidade. É bom que a gente seja muito crítico e autoconsciente com as informações que a gente recebe e que seja minimamente o que a gente esteja fazendo uma oportunidade de reflexão, né? Então, acho que isso é muito importante.
Já fica aqui meu pedido de desculpas, que uma pessoa pediu para eu abordar o caso de... Eu tenho mais 2 questões de investigação interna que ficam para a semana que vem. Eu vou abordar esse tema. Tem um tema bravo aí, de investigação interna para a gente tratar aqui. Investigação interna, então, vai estar na nossa pauta da semana que vem, pessoal. Wagner, Isso mesmo. Um grande abraço. O James chegando agora.